Boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia, não importa então qual horário que vocês vão assistir o vídeo do professor Wesley, Geografia. Nós vamos dar continuidade então no que estamos trabalhando, tá? Mas vamos lá então entender um pouquinho agora como que os seres humanos estão inseridos na paisagem. As paisagens mudam a todo instante. Os seres humanos fazem parte da paisagem de cada dia e atuam e influenciam diretamente. Você certamente já reparou que estamos rodeados de paisagem todos os dias. Visualizamos paisagens que formam o nosso cotidiano. Você já reparou então, repararam que muitas vezes nem damos importância para os que nos rodeiam? Sim, não. Às vezes não, às vezes sim. Apenas fazemos o nosso trajeto sem se importar com a situação ao nosso redor. As paisagens mudam a todo instante e muitas vezes sem ao menos a nossa percepção, né? A nossa observação, perceber que está acontecendo essas mudanças nas paisagens. Outras, o próprio ser humano altera por meio de várias modificações. Aqui nós temos então uma representação da modificação também do homem numa região que é natural, e essa região ela traz as modificações pelos seres humanos. Os seres humanos modificam então as paisagens do planeta a qualquer momento. Elas podem ser boas ou ruins. Atualmente os homens realizam mais alterações ruins do que boas. Vamos conhecer algumas dessas modificações. O desmatamento, também chamado de desflorestamento, consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar, enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano. Outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. A retirada da cobertura vegetal está relacionada a diversas causas, como a urbanização, mineração, expansão do agronegócio, lembra da agricultura, da pecuária também, né? Impactos, então seus impactos são inúmeros. Aqui é um grande impacto ambiental que mudou essa paisagem. E se continuar, a paisagem natural vai ser essa acinzentada. Porque a vegetação, né, natural predominante, que compõe então essa vegetação natural, que antigamente dava-se uma, digamos, uma paisagem totalmente 100% natural, agora já tem a apresentação da ação antrópica negativa do homem, desmatamento. Perdão. E também, para interessante nós entendermos a região, porque onde surgiu essa foto? Em que lugar o professor retirou essa foto? Da região norte do nosso país, tá? Especificamente a nossa floresta amazônica. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta e também em seus diversos elementos, incluindo os ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a sociedade. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque principalmente o que? O desmatamento vai fazer o que de tão grave? Principalmente comprometer o equilíbrio do planeta e seus diversos elementos. Quais são os elementos naturais? Nós temos árvores, nós temos rios, nós temos lagoas, riachos, pássaros, nós temos gados, animais, peixes, rios, etc. Incluindo ecossistemas. Nas aulinhas de biologia de vocês, vocês podem também perguntar e ter acesso ao professor de ciências de vocês, um jardim que vocês talvez tenham feito
com a ajuda da sua mãe na casa de vocês, vocês olham aquele jardim, vocês veem árvore, flor, planta, a terra, joga adubo. Só que vocês observem mais a fundo esse pequeno jardim, ali existe um micro ecossistema, porque ali você vai encontrar formiga, se você cavucar um pouco a terra, vai encontrar minhoca, você vai encontrar joaninha, besouro, lagartixa. Então existem muitos seres vivos ali que moram dentro do seu jardim. Isso é um ecossistema, uma representação de um ecossistema. E no Brasil existe uma preocupação crescente quanto ao desmatamento da Amazônia. Lá na região norte que nós temos, né? Vamos entender um pouquinho de região, também território, que comporta então nossas paisagens. Que bateu recordes em 2019. Muitas queimadas. A principal ação antrópica negativa, nesse caso, é abastecer grandes centros urbanos para atender grandes demandas de matéria-prima, como madeira, né? Trabalhar terra para plantio do comércio agrícola internacional, pastagem de gado e etc. É até interessante quando nós falamos sobre trabalhar a terra com plantio do comércio agrícola internacional, que cai um pouquinho também do êxodo rural, né? Porque as pessoas não conseguem ter na desigualdade social financiamento para trabalhar com renda familiar, que é o plantio familiar, né? E eles não têm os recursos dos bancos, acabam então saindo do campo, e as grandes empresas que fazem o comércio internacional agrícola, principalmente de grãos como soja, o Brasil ele tem esse grande comércio com a China, né, de soja. Então esse território ele vai ser modificado pelo homem com agrotóxicos. Sim, vai ter sim, tá? Muitos dizem que não usam, mas usam e acaba contaminando o solo. Evidentemente vai contaminar também os nossos lençóis freáticos e consequentemente é uma destruição, alterando também as nossas paisagens. As modificações sustentáveis na natureza, paisagem. Nós temos aqui a representação de uma parte de uma cidade, né? É uma região de uma cidade que possui então uma proximidade de uma reserva, digamos assim, de uma mata, né? Que não pode ter acesso a construções, ela é proibida construir alguma coisa. Temos então aqui o rio. Então essa representação ela mostra, né? Mostra com muita importância o que é a conservação do meio ambiente nos nossos centros urbanos. Porque hoje em dia nós temos uma grande concentração de casas pelo mundo sustentáveis. Tá? Existe uma representação aqui de uma casa ecológica cujo telhado é feito com grama, né? Uma parte vegetal. Além disso, existem também outros detalhes na casa, provavelmente, que é o uso de janelas ecológicas, paredes ecológicas. Mas aqui, por exemplo, além da grama refrescar o ambiente, vai evitar o uso contínuo de ar-condicionado, porque o ar-condicionado também emite alguns tipos de gases. E isso também influencia nos gases estufa. O aquecimento que acontece no planeta, ele também vai modificar as paisagens que antes conhecíamos. Lembra, as paisagens mudam e nós nem percebemos, né? Porque a seca pode ficar extrema, o que era verde vai ficar muito acinzentado, o que tinha uma paisagem com o rio pode secar, o rio secou, acabou aquela paisagem, fica muito estranho. A paisagem vai mudando conforme nossas mudanças. Exemplo, o telhado ecológico, que eu acabei de mostrar para vocês.
O que é sustentabilidade? Isso é muito importante, né? Porque a sustentabilidade é algo que deve ser trabalhado não só somente em geografia, mas também como qualquer disciplina que vocês tenham, né? Porque a sustentabilidade ela está relacionada à preservação do meio ambiente. Se nós estamos então falando de preservação do meio ambiente, também estamos falando de conservação da natureza e das nossas paisagens naturais, juntamente também com nossas paisagens antrópicas. A sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações, e atende a um conjunto de variáveis sociais, econômicas e ambientais. Então, o que seria mais ou menos isso? Criar-se meios sustentáveis de evitar jogar lixos em bueiros, né, onde escoa a água, que vai a água embora para os esgotos. Diminuir o descarrego, né, porque as indústrias descarregam muita quantidade de contaminação nos rios. O Rio Tietê, em São Paulo, é um dos rios considerados mais poluídos do mundo. Então, é um problema muito sério isso, né? Então, a sustentabilidade, ela vem trazer para nós meios para trabalhar, então, em favor da sociedade, em harmonia com as nossas ações antrópicas, promovendo uma paisagem menos suja. O termo desenvolvimento sustentável foi usado pela primeira vez em 1987 por Gro Harlem Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega, e que atuou como presidente de uma comissão da Organização das Nações Unidas. Bom, eu não sei direito como pronunciar esse nome, mas Gro Harlem Brundtland deve ser então um nome, na pronúncia correta, da ex-primeira-ministra da Noruega. E ela então, ela atuou como presidente de uma comissão da Organização das Nações Unidas, e ela publicou um livro, Our Common Future, onde escreveu em partes: desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Então, existem pessoas, para que vocês entendam, empenhadas para que nossa natureza, as nossas paisagens urbanas, as nossas paisagens naturais continuem em harmonia, para que não aconteça uma catástrofe, né? Porque se o homem começar a mudar muitas paisagens com desmatamentos, né, queimadas, o nosso planeta vai sofrer gravemente e, consequentemente, nós, nessa geração e geração futura. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula no dia de hoje, a aula 7, e nós vamos dar continuidade na próxima aula. Até a próxima.